Olá, bem-vindo a todos. Esses são os comentários da carta 21 falando sobre hipocrisia. Então o Espírito Sem Nome começa dizendo: Olá, sinto que tem feito os esforços, mas que ainda tens desanimado diante do que imagina ser o fracasso em tua jornada. E olha que interessante, já chega dando uma alfinetada na gente, né? Quando que ele diz para nós mesmos, ó, presta atenção, meu. Tu tá julgando que as coisas que estão, como estão andando, estão em desacordo com o que é? Entende? Quando ele diz, imaginas ser o fracasso em tua jornada. Não existe fracasso, né? Por isso que ele vai continuar, quando ele diz no mesmo parágrafo, não te cobres tanto e não te sinta culpado. Lembra que mesmo o que julga como imperfeição é perfeito aos olhos do Pai. Então não julgue coisa alguma e principalmente não seja hipócrita. Então, e a questão da hipocrisia ele está falando muito para aqueles que buscam esse caminho de advaita, de seguidor, buscador de Deus, né? Vamos dizer assim, no sentido de que, então, calma, aquilo que tu entende como queda, erro, problema, dano, impedimento, já está tudo programado, faz parte da obra, faz parte do projeto, faz parte do que é necessário, do que é justo e merecido dentro do que se faz. Então, se isso tudo acontece, calma, tá tudo bem, é assim mesmo, a coisa tá aí para isso, né? Não fica tão exacerbado, né? E mais, eles não seja hipócrita. Porque aqueles que buscam esse caminho, né, e todos nós nos incluímos nisso, chega um ponto de que com muita facilidade reconhecem situações que já viveram nos outros, mas a mesma facilidade de reconhecer nos outros, muitas vezes, é diametralmente oposta, né, ela tem o mesmo tamanho, mas em vetor oposto, de passar a reconhecer as suas próprias questões. Fica tão fácil olhar as questões do outro e tão complicado perceber as próprias questões. Por isso que ele vai dizer, não pense que, por dizer que ama, está tudo bem com a boca, não saberei o que passa em teu coração. Sei que ao mesmo tempo que tua boca fala amo, estou sereno, o teu coração grita contra aquilo que julga cruel e injusto, e sendo assim sofre. E aqui ele está falando da questão da hipocrisia, né? Porque muitas vezes nós mesmos aqui dizemos que não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e vamos embora. Mas por dentro tá aquela coisa assim, ó, cara, que merda, vai pra puta que te pariu, né? Isso é uma baita de uma sacanagem. E aqui a proposta que ele vai trazer, e essa é a parte linda dessa carta, é que seja quem tu é. Seja honesto e sincero contigo mesmo. E talvez seja isso que falta para nós enquanto ser. Ter a hombridade, a coragem de ser quem realmente se é. E talvez aí que nós por isso que a gente sofre tanto. E ele vai continuar no parágrafo dizendo, não te esqueça que o limite existe apenas quando está encarnado. Sabemos o que lhe aflige em cada pensamento, nos encontramos. Então, a gente tem que compreender que as nossas limitações estão apenas aqui nessa percepção de terceira dimensão, de plano encarnado. E eles estão conscientes e cientes, a espiritualidade que nos cerca, essa egrégora que nos conduz, né? Conscientes, cientes e muitas vezes provedores de todo o pensamento. Né? Por isso que eles vão dizer, te entrega nas mãos do Pai, deixa que Ele te conduza e não tenhas medo do que chama de erro. Segue o fluxo do rio, que é essa vida, que é essa grande vida, esse grande rio. Segue esse fluxo. Alto e baixo, caída e subida, faz parte do percurso. Então segue, te entrega. Deixa de querer determinar como as coisas vão ser. Deixa a vida ser como a vida é. Te entrega, né? Porque aquilo que a gente conceitua como erro é a perfeição. Por isso que ele continua dizendo, não negue o medo, a dor,
e até mesmo o sofrimento e se permita trabalhar quando te for perguntado. Não minta e não seja hipócrita de dizer tudo bem. Olha só, não negue, não diz que tu não tem medo, não diz que tu não sente dor e nem que tu sofre e que tu deixa de sofrer quando te for questionado. Diga, ó, só não minta, não seja hipócrita de dizer tudo bem. E esse talvez seja o grande trabalho, e a gente vê que muita gente do nosso conhecimento, do nosso entendimento, diz: ah, tudo bem, eu não me importo. Ou diz aquele: foda-se. Mas o que está dizendo aqui é justamente isso. Está mentindo para ti mesmo, porque não está enganando Deus. Então seja no mínimo sincero. No mínimo sincero. Pois como pode dizer ao outro: chore que faz bem, se despreza tuas lágrimas e as esconde. Como é que tu pode dizer para alguém fazer qualquer coisa se tu mesmo não as faz? Não tem problema. Como pode dizer, sentir dor é normal, não sofra, se renegas a tua dor e não aprende com teu sofrimento. Não diz a ninguém que conserva a felicidade se a mesma não te alcança, e não seja hipócrita de dizer ao outro ame, pois não tem o vislumbre do que é o amor. E aqui ele vem dando com os dois pés na canela do encarnado para ver se a gente desperta, né? Então, isso é muito normal no nosso meio espiritualista, né? Onde a gente vai trabalhar essas questões, sentir dor é normal, não sofra. Então, sinta a dor, mas não sofra com a dor. É muito recorrente isso acontecer quando a gente fala que os atos são de Deus e tal. Só que muitas vezes a gente parece que isso se torna tão mecanizado e parece estar se esquecendo de dizer que, olha, tá todo mundo junto nesse barco e o que tu tá dizendo para não sentir dor é a dor que eu sinto. Quer dizer que tu menospreza o que eu sinto. Será que é um trabalho de menosprezar algum sentimento? Será que é um trabalho é menosprezar o sofrimento? Não. E por isso da proposta da compaixão. Compreendendo o sofrimento do outro, compreendendo que o que ele passa, não menosprezar ele, claro, mas também não adentrar esse sofrimento, por isso não é dois com problema. E aí talvez tu possa dar algum exemplo, exemplificar na tua própria existência, quando por uma situação parecida tu passou e aí tu sentiu o mesmo tipo de dor e sofrimento. Por isso que ele diz, não renegues tua dor e não aprende com teu sofrimento. Viva a dor e o sofrimento que tu tem de viver, mas aprende com eles. Compreende o que eles te fundamentam, por que eles surgem? Por que Deus se manifesta em dor e sofrimento também? Se Deus é tudo, tudo é Deus. Isso é uma manifestação de Deus também. Por que nesse momento Deus está se manifestando como dor e sofrimento para ti? Por que tu está vendo Deus dessa maneira? Não diz a ninguém que conserva a felicidade se a mesma não te alcança. Está dizendo aqui uma vez mais. Seja sincero. Seja tão miserável quanto qualquer outro é miserável. Não tem problema nenhum. Ninguém é melhor que ninguém mesmo. Está todo mundo aqui no mesmo patamar, mesmo que alguns achem que não. E não seja hipócrita dizer ao outro ame, pois não tem o vislumbre do que é o amor. E aí é interessante. E talvez seja por isso que nós vamos buscar realmente essa concepção de respeito. Respeito a gente consegue compreender, amor não. Por isso nós vamos entender que dentro do que é mais próximo da nossa compreensão, vamos dizer que ama quando se respeita, se dá o direito de ser, estar e fazer. Só. Porque talvez o amor transcenda e muito esse respeito. Transcende muito porque tu só precisa respeitar quando há qualquer tipo de divergência ainda. Porque se não há qualquer tipo de divergência, aqui, não precisa respeitar. Não há divergência, não há problema, não há coisa alguma. A sua unicidade e o todo. Só isso. Por isso que ele vai continuar dizendo, sim, meu filho, meu irmão e meu amigo.
Filho, irmão e amigo, é por amor que lhe peço, não seja forte nem fraco, seja apenas sincero, e é a isto que vieste para ser. E talvez aqui dá mais uma das grandes chaves da existência, onde todo mundo te cobra para ser grande, né? Que grandeza é essa? Talvez a única grandeza real seja ser quem se é. Viver a vida que tem para ser vivida e que se apresenta. Por isso que ele diz, não seja nem forte nem fraco. Também ele vai dizer, não se vitimize, né? Não pensa que nem vítima. Como o mentor mesmo diz, não existe culpados, vítimas ou inocentes. É só a vida que se desencadeia, né? Seja apenas sincero e é a isto que vieste para ser. Seja sincero contigo dentro dos teus preconceitos. Entenda que eles existem dentro de ti, não tem problema algum. Só compreenda que são só teus, não são dos outros. E tu não deve ter a soberba de achar que os outros têm de viver os teus preconceitos. Viva sob os teus conceitos, porque eles são teus. Não tem problema algum. Mas também não ache que os teus conceitos devem ser transmitidos aos outros, ou passados aos outros. São só teus. Não tem problema algum nisso. Seja verdadeiro. O mentor vai dizer muito que a manifestação do amor, ela basicamente é composta de algumas coisinhas, alguns entendimentos. Mas ele vai dizer que o primeiro é verdade. Verdade consigo mesmo. O segundo é sinceridade. Sinceridade com tudo e todos que te cercam, né? O terceiro, ele vai dizer, é gratidão. Gratidão a Deus, a esse todo que te gerou. Gratidão a tudo, a toda a manifestação do todo, daquilo que é perceptível e não perceptível, né? Quarta coisa que ele vai falar é harmonia. Então, se harmoniza com isso tudo. Quando há harmonia nisso tudo, né? E a quinta coisinha que adentrou nisso é boa vontade. Então, com verdade, sinceridade, gratidão, harmonia e boa vontade, segundo o mentor, a gente vai chegar perto desse amor. Né? Quando tu é quem tu é, quando tu deixa os outros saberem quem tu é de verdade, quando tu é grato por tudo que é como é, dessa gratidão tu te harmoniza com o todo e tu tem boa vontade nessa harmonia com o todo. Por quê? Porque vai estar o tempo todo mudando. Isso talvez seja o que a gente chegue mais próximo de amor, mas isso é muito complicado no que é da matéria alcançar. Né? Por isso que ele diz, seja pelo menos sincero. Ame assim como és e nem um ponto a mais. Não cobre do teu irmão que não podes lhe oferecer. Bom, sim, isso é muito simples, né? Outra coisa que o mentor diz seguidamente, cachorros não constroem prédios. Não cobre que um cachorro vai construir prédio porque não é da natureza dele, ele não vai fazer isso. Então não cobra do outro que ele não tem para dar. Entende? O estúpido é quem cobra de quem quer que seja o que ele não tem para dar. Esse é o estúpido da história. Aquele que não tem condição, ele está fazendo, está cumprindo a sua essência. Estúpido é cobrar de alguém o que não pode ter. Né? É querer tirar leite de pedra. Não é assim que funciona. Te amo com todas as suas curvas e com seus percalços, Espírito sem nome. E de tudo que a gente viu aqui nesse momento, nessa carta maravilhosa, seja você mesmo, seja feliz.